Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast a Sério. Hoje trazemos aqui uma cara muito amiga. Aliás, nós já nos conhecemos há cerca de 10 anos, estávamos aqui a dizer em off. Gonçalo Julião, uma pessoa conhecida por duas vertentes, música e já vamos lá, mas sobretudo no mundo corporativo ligado à área de sales, SaaS, etc. Portanto, passaste pela Fatorial, foste também Head of Sales aqui de uma startup portuguesa muito conhecida, e agora estás aqui noutros caminhos, mas se calhar tu melhor que eu para te falar de ti, portanto introduz-te aqui à malta. Sim, Ricardo, mais uma vez, facilmente 10 anos, aqui muita história vivida, desde música, desde tudo. Acho que o Covid trouxe-nos novos horizontes, novas oportunidades, fez-me ir para Barcelona, que é uma cidade incrível. E começou o meu caminho de SaaS em Barcelona, depois remotamente para uma startup portuguesa, e agora quero lançar aqui um novo desafio às empresas em Portugal, que é um kind of VP ou Head of Sales as a Service, com este novo projeto que é o Grow Up Biz, que será aqui um bocado de consultoria de SaaS a nível de processo de venda e a nível de processo de outbound. Também vai ali um bocadinho ao inbound, mas mais outbound. Uma das cenas que nós estamos... Isto vai ser um reverso um bocadinho e uma compilação de dezenas de conversas que nós vamos tendo, sobretudo ao telefone. Completamente, porque, enfim, sim. Pessoalmente estou em Barcelona e desde mais muito obrigado por teres aceito o convite e teres até viajado aqui para Lisboa para estares connosco. Mas eu diria que esta conversa vai ser uma compilação de muitos tópicos que vamos falando, porque somos amigos pessoais e isso é incrível. Mas uma das coisas, isto sendo um podcast muito virado para a área dos negócios, mas afunilando aqui no marketing, a primeira provocação que eu te fazia e que eu fazia ao público é: marketing não é vendas. E é importante perceber porque é que não é vendas. Completamente. A venda pode está sempre relacionado com o marketing. Aliás, a venda não é nada sem o marketing. É preciso dizer isso. E é curioso porque eu sou licenciado em gestão de marketing, não é? Se bem que aquilo que eu aprendi na faculdade hoje em dia não está completamente outdated, não é? Porque é normal ao ritmo e a velocidade que está a acontecer o marketing, mas sem marketing não existe venda. E se não houver venda também não existe marketing, porque não há dinheiro para sustentar o marketing. Então é muito interessante isso. Eu costumo dizer que as empresas têm dois tipos de pessoas a trabalhar, que é vendas e o suporte às vendas. Tudo o resto, ok, é interessante o produto, é interessante o marketing, é interessante a gestão, mas se não houver vendas não há income. Então é preciso muito priorizar o processo de vendas, é preciso muito priorizar a venda em si. Infelizmente, ainda há muita aversão também à venda, que é vendedor, quer-me vender alguma coisa. É muito aquela ideia de bater à porta para vender exatamente isso. Aspiradores, não é? Da cena dos aspiradores, dos livros, antigamente eram as enciclopédias, dos tupperwares, isso. Então há ainda muito aquela coisa do telemarketing, não é? Que é ligar, que é um processo de outbound, é cold calling, toda a gente sabe disso, mas hoje em dia é muito mais técnico do que as pessoas pensam, porque é muito diferente tu tens um processo de venda que está todo otimizado para eu mais falo de outbound. Se for de inbound tem de ser com marketing, porque tem de haver anúncios, tem de haver lead generation, tem de haver várias variáveis que tragam esses leads. Em outbound não é preciso isso, não é? Mas obviamente que o marketing ajuda sempre com brand awareness, com o trabalho de marca em si. É sempre e também muitas vezes eu acho que o que trouxe esta confusão foi o marketing digital. Porque o marketing digital, lá está, como sistema, também alimenta um sistema de vendas. Eu acho que, enquanto sistema, começou-se a confundir muitas duas coisas. Sim, hoje em dia está muito separado. Mais uma vez, o marketing, se for o marketing digital e bem feito, é um processo de inbound. Isto é, há uma captação de leads, já há um interesse do lead em conhecer mais sobre o produto ou serviço. Em relação ao outbound, é um outreach completamente diferente, não é? Estamos a falar de... Eu não gosto de falar de cold calling, eu tenho uma técnica mais do warm calling, que é tu pesquisas sobre o lead, sabes exatamente qual é a necessidade dele, sabes exatamente qual é que é o pain dele e vais
contactar, por exemplo, um e-mail, podes mandar um e-mail ou uma mensagem de LinkedIn para solicitar aqui uma reunião e depois logo a seguir fazes uma call para ele, mas e já dizia, envia-lhe um e-mail, ou ele, por exemplo, uma técnica muito usada é perceber o que é que ele está a fazer, se ele esteve numa Web Summit, se ele esteve num evento qualquer, estive consigo naquele evento, ou vi a sua palestra, achei muito interessante, ou ouvi aquele podcast e achei muito interessante este ponto do podcast. Poderíamos ter aqui 30 minutos só para falar sobre esse ponto. São várias técnicas para conseguir depois captar a atenção desse lead. Aí lá está, já, e não é, eu quando fiz a provocação que são diferentes, é só para as pessoas também, para esclarecermos um bocadinho. Até porque nós somos de marketing e não somos de vendas, mas apoiamos muitas vendas e gostamos de colaborar muito com as vendas, o que é muito importante. Mas uma coisa que eu começo a perceber, já destes 2 minutos, com este exemplo que tu deste, é vendas é muito pessoal. E já vamos se a tecnologia, onde é que a tecnologia entra aqui, mas envolve tem um custo de oportunidade muito grande. Envolve, tu tens que conhecer a necessidade de um cliente que não tens necessariamente, ou seja, à partida não sabes se ele vai ser cliente ou não, mas tu já estás a perder aquele tempo em conhecer a realidade da empresa, etc, etc. E não sei se isso é um bocadinho, se isso vai ser substituível, ou seja, o papel de um vendedor. Sem dúvida. É assim, em 2024 e o Covid trouxe muito o remote, perdeu um bocado a relação, e a venda é uma relação, seja para SMBs ou mid-market, seja para enterprise. É uma relação. É muito importante as pessoas perceberem isso. Se não houver relação, não há venda. Porque se não houver uma relação de confiança, se o cliente não vai ter confiança naquilo que vai comprar, ele não vai comprar. Ele vai comprar a outro que já tenha mais confiança. Muitas pessoas costumam falar comigo e perguntam-me, olha, podes-me aconselhar um livro de vendas? Eu costumo sempre dar... Um dos que eu dou sempre é um livro que foi escrito em 1917, não sei se é 17 ou 17 ou 20 ou 25, pronto, há 100 anos atrás, que é do Dale Carnegie, que é como é que é? Agora não esqueci-me do nome, mas pronto. Mas depois pesquisem. Sim, pronto. É como fazer amigos, pronto, é assim uma coisa, como influenciar amigos para vender. Olha, agora não me estou a lembrar do nome, mas eu costumo dar sempre esse exemplo. Porquê? Porque é comunicação, é relação, se tu não te souberes comunicar, mas não sabes vender, porque tu não vais conseguir vender o teu produto. Eu acho que há muita empresa que, quando vai para a venda, não tem noção nenhuma do processo de venda, dispara para todo o lado. A primeira coisa que tu tens de saber é qual é o teu ICP, que é o Ideal Client Profile. Tipo, qual é que é o teu cliente, qual é que é o cliente que vai comprar. É muito importante isso. E muitas empresas falham isso, que é a coisa mais básica que existe. A primeira coisa é essa. Depois vais identificar quem são os gatekeepers, quem são os champions e quem são os decision makers. É muito importante isto. Muito. Quando eu digo que é muito importante. Os gatekeepers normalmente são quem vão usar o software. Por exemplo, em SaaS, depois os champions são quem vão liderar isso e vão liderar a venda. O decision maker normalmente é um CEO, é uma board, é que nem sabe, mas ele só quer saber de ROI. Ele só quer saber, eu a investir 5.000 euros, quanto é que de retorno isto me vai dar no final do ano? Ele só quer saber isso. Qual é a eficiência, o que é que isto me vai trazer de vantagens. Então é muito importante separar isso quando estás a qualificar esse lead. E onde é que entra o marketing? O marketing entra na parte do awareness, na parte de trazer também o lead. E de influenciar a tomada de decisão também. Também, claro. Sem dúvida. Pela comunicação, é assim, eu acho que na venda o melhor marketing que existe é o referral, que é a referência. E já posso dar o nosso exemplo também, mas sim. Eu acho que é o melhor. Mas até chegares ali, tens de partir um bocadinho de pedra, não é? Porque não é fácil. As pessoas acham que às vezes é muito fácil transformar um produto que ninguém conhece, que toda a gente conhece e toda a gente quer. Mas até chegares a esse ponto, que há empresas que vivem... têm várias estratégias de go-to-market que até tu chegares a isso... Tu tens de investir muito em marketing, muito. Quando eu digo muito, não são 5.000, nem 10.000, nem 20.000, nem 100.000. Estamos a falar de budgets de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, para toda a gente conhecer a marca. É muito importante isso. Mas eu acho também, e acho que
o que se espera no marketing, lá está, tu agora tens uma clara visão de marketing de longevidade, ok? Perceber lá está, que o marketing não cura tudo, as vendas também não curam tudo, porque depois, enfim, vendes e o serviço ou o produto não é bom, tchau. E isso também tem uma repercussão pior e depois é um problema para o marketing, que é, então nós estamos a apostar no brand awareness e a própria solução não é boa no mercado, quer dizer, como é que a gente, lá está, tem que haver, e é aqui que entra o tópico que é, eu disse até isto no primeiro episódio que nós lançámos, quando fiz aqui com o meu irmão, que eu vejo a venda muito, e na nossa empresa, mal ou bem, apesar de ser mais na parte de sistemas e de inovação e fazer aqui account manager, também sou eu quase com o pelour das vendas, e sou eu que trato, e o que eu sinto muito é, e agora vamos ver se tu concordas comigo, uma boa venda é o fit perfeito entre uma boa solução e a necessidade que essa solução colmata. Portanto, eu vejo a venda mais como um agente facilitador, um vendedor é um agente facilitador, e é o que eu digo e volto-me a repetir, que é, eu só vendo se tiver uma boa proposta de valor. Se a proposta de valor não for boa, assim, dá para vender. Há muita gente que vende a banha da cobra, daí que vem essa expressão. Mas sentes que é isto? Atualmente as pessoas já estão informadas o suficiente para um vendedor só ser vendedor porque a proposta de valor é boa e porque sabe comunicar essa proposta de valor? É muito importante a parte da comunicação. Tu tens de saber vender bem isso que tu estás a vender, porque assim, a concorrência é agressiva. Como tu, existem milhares de players, então tu tens de destacar desses milhares de players. Eu normalmente, eu costumo dizer mais uma vez, mais na venda enterprise, nos SMBs, nas pequenas e médias empresas, é uma venda mais rápida, não tem nada a ver, mas num ciclo de vendas de 90 dias, que é uma venda enterprise, já não é só tu completares a necessidade, identificares os pontos, o pain, ou os pontos de dor, satisfazer a necessidade, toda essa parte da teoria, mas eu acho que numa venda enterprise a relação com quem vai comprar é 50%. Eu diria que a buzzword é confiança. Completamente. A pessoa tem confiança. E aí, lá está, e agora sim, se calhar já faz sentido falar do nosso. Nós sempre trabalhamos em inbound. Estamos já há cerca de... Aliás, também associada a esta parte mais dos podcasts e do investimento em PPC, etc. Aqui ainda não começámos, mas vamos começar. Nós fizemos sempre, ou seja, o trabalho falava por nós. O referral, o passa-a-palavra, trabalhava por nós. E com isso, mais de 30 clientes até à data. E nunca precisei. Agora, o que é que envolveu? Envolveu quando a referral vem, né? Quando as pessoas vêm falar connosco. Primeiro, ser bastante transparente com o que é que nós fazemos e perceber, delinear, isto dá muito trabalho, sim. E não sei se estamos a fazer da forma mais correta, mas ver muito extensivamente onde é que nós podemos ajudar a pessoa. Porque já cometemos o erro, e acho que toda a gente aprende com os erros, sim, da pessoa dizer que tem X necessidades e depois achar que o que eu vou fazer é um preço que depois o budget é baixo, que eu vou fazer milagres. Não faço milagres. E é importante perceber que os negócios não são milagres. Isso é muito importante. Quando os resultados aparecem, e grandes empresas ou pequenas empresas, PMEs, os resultados não são milagres. Os resultados têm por base uma estratégia que, obviamente, há um voto de fé sempre, porque nós não definimos o futuro, não é? A pandemia também veio mostrar isso, sim, mas que é estudado e nós temos de perceber onde é que podemos acrescentar aqui valor. Agora, na parte das vendas é também o vendedor ou a vendedora, isso estou a dizer, mas tem que ter muita confiança naquilo que também está a vender, não é? Tem que saber, e daí de... Portanto, tu também passaste por empresas em que realmente havia essa confiança, como é o caso da Fatorial, que sim. E que tu sabias que aquela proposta de valor da equipa que estavas a gerir realmente era boa, não é? Mas aqui, efetivamente, sentes que isto é, mesmo para uma pessoa, por exemplo, quando estamos a atrair e a querer contratar vendedores, isto é algo que os vendedores, os comerciais, o pessoal que trabalha na área comercial tem necessidade de, eu quero trabalhar um produto que é bom. Toda a gente quer, porque é mais fácil de ser vendido, não é? Então, se for uma empresa que já é conhecida, é muito mais fácil. Por exemplo, eu dou o caso da Fatorial. Quando eu entrei na Fatorial, é muito engraçado a história da Fatorial, porque eu mesmo na parte da música, era eu que tratava das vendas, e tu sabes, e podemos falar disso. Eu conto aqui umas histórias muito engraçadas do que eu fazia. Eu cheguei a bater à porta da Universal Music em Miami, e não saía de lá enquanto me ouvia, sim, para dar uma pen com uma música que depois foi lançada por lá. É muito interessante isso, que é persistência e resiliência. Mas voltando à parte da Fatorial, é muito interessante, porque quando eu fui para a Fatorial,
eu não sabia nada de software as a service, de SaaS, não sabia. Sabia muita coisa de venda, sabia muita teoria, lia muito, mas de software as a service não sabia. E é completamente diferente. Estamos a falar de venda... Foi uma grande escola, então. Assim, por um computador. E eu, quando entrei na Fatorial, nós abrimos, pronto, foi ali uma equipa, eu era para ser responsável do Channel Sales Manager, depois ficou em hold essa vaga, e ainda bem, porque a empresa ainda não estava preparada, ainda não tinha clientes suficientes para depois entrar nessa parte de fazer parcerias com empresas pós-referrals, e abriu o mercado de outbound em Portugal. E na época ninguém conhecia a Fatorial em Portugal. Não. Ninguém conhecia, ninguém. Era frustrante. Nós tínhamos uma equipa bruta, tínhamos uma equipa de lead generation, de outbound, lead generation, depois a seguir, que era um lead minder, depois ia para os SDRs e havia uma equipa de SDRs grande, que são quem qualifica a demo, quem marca a demonstração, e depois tinha os account executives que sim, só chegavam, faziam a demo e fechavam ou não fechavam. Mas não havia... Ninguém conhecia a Fatorial. Ninguém. E então foi um processo que foi demoroso e uma pessoa aprendeu muito, tinha um processo de CRM muito bem organizado. E nisso a Fatorial, incrível. Aliás, quando eu entrei, nós éramos 180, quando eu saí éramos 1100. Para teres aqui um bocado, não sei, eles já ultrapassaram os 1500. Nós já tínhamos noção da Fatorial porque um cliente nosso na altura ainda não era cliente, mas já usava Fatorial. Ainda nós não sabíamos bem o que era a Fatorial, ou seja, nem se identificava como uma empresa espanhola, era a Fatorial. Sim. Portanto, e isso foi um processo, aliás, e é um bom case study porque eles não dependem de ninguém, praticamente. Eles trabalham muito por eles. E estamos a falar de uma empresa que 60% a 70% dos trabalhadores é área de vendas. Isto é que é incrível. Eles pediram investimento e tiveram, já vou numa série, sei lá, C ou D, ou já não sei qual é que é, mas já captaram mais de 400 milhões de investimento, e estamos a falar que foi para abrir novos mercados e dedicarem-se à equipa de vendas. Então é muito interessante o projeto e eu aprendi muito. Depois, a parte quando eu passei para aqui para uma startup early stage, com um product marketing fit inexistente, completamente inexistente, a realidade é outra, só a trabalhar enterprise. Então, a realidade de vires a trabalhar SMBs e mid-market para um enterprise é uma realidade muito diferente. Estamos a falar que é relação, tu tens de estar nos eventos, neste caso era venda também para recursos humanos, mas era para talento jovem, é completamente diferente. Então, imagina, as empresas que trabalham que apostam em talento jovem são o quê? 100, 120 empresas em Portugal. Então tu sabes exatamente quem são, tu tens de identificar quem são os decisores, tu tens de identificar com quem tens relação, tens de identificar estratégias para conseguir chegar, e estamos a falar num produto que está a ser desenvolvido. Não estava acabado. Era uma ideia e tu estás a vender uma ideia. Então é completamente diferente. Mas também é questão de, na altura, e eu também conheço networking, etc., mas de se perceber que era um produto que não estava acabado, mas que também era de talento jovem, feito por talento jovem. Isso também era uma buzzword. E não só isso. A parte interessante da Network Me, dou um shout-out aqui ao Filipe e ao Marcelo, que são incansáveis naquilo que fazem. Há uma coisa muito boa da Network Me, eles ouvem os clientes, isto é, os primeiros clientes, eu falo de Sonai, falo de outras grandes marcas portuguesas, diziam, olha, nós precisamos disto, então o software começa a ser desenvolvido, entra no roadmap aquilo que é interessante, e assim foi construído o 2, porque aquilo é uma plataforma all-in-one, depois tem vários softwares dentro da plataforma, e a que mais se destaca muito é o Recruiter, que é para quê? Para fazer gestão de programas de trainees. Por exemplo, a Altice faz o programa de trainees 100% na Network Me, agora recentemente a Superboc Group, entre muitos outros clientes. Isso é muito interessante, porque eles foram exatamente dedicar um tempo e trabalho e tudo para desenvolver o produto, para ganhar a confiança também do cliente. Eles preencheram a necessidade do cliente, e isso é muito interessante. E tiveram a oportunidade de fazer isso já com grandes empresas, grandes accounts. Sim. Foi também uma aprendizagem. Sem dúvida. E voltando àquilo que nós estávamos a falar antes, isto é muito importante. O dinheiro não vem do new business. As pessoas pensam que vem, não, o new business. O new business serve para agarrar a confiança do cliente. O dinheiro vem do renewal e do expand, do upsell e do cross-sell. Isto é, ele faz a renovação e depois tu, em um ano de relação, ou 6 meses de relação, tu percebes muito mais necessidades dentro da empresa. Então vais vender mais serviços à empresa. Verdade.
Agora olha para o meu irmão exatamente porque temos essa experiência. É muito importante isto. E às vezes as pessoas querem ganhar tudo de uma só vez e perdem clientes por causa disso. É muito mais interessante tu fazeres um teste piloto, dizer assim, olha, vamos só cumprir uma necessidade vossa. Eu sei que vocês têm 20 ou 30 já identificadas, mas nós só queremos atacar uma, para vocês ganharem a nossa confiança, perceberem como é que nós trabalhamos e daqui a 6 meses percebemos se vamos continuar a trabalhar ou se vamos para outro lado. Isso a nível interno até é bom, porque não te deixa naquela posição super confortável, extremamente confortável, para as tuas equipas também fazerem aquele deliver de serviço e estarem orientadas para... É preciso muita mentoria, muito treino no suporte, não é? No Customer Success. É muito importante porque hoje em dia a venda em si não é só o new business, não é só o funil de vendas que as pessoas estão habituadas, que é o MQL, SQL, Demo, Contract. Não, isso acabou. O funil agora aumenta passado o contrato, não é? Porque tens a parte do expand. É uma roda à volta. É confiança, expand. Eu sigo muito e olha, para quem trabalha em vendas e quem é manager e quem gosta mesmo muito de vendas, aconselho a irem à winningbydesign.com, que é uma empresa dos Estados Unidos, são talvez os melhores do mundo em SaaS, destacados. E eles têm um funil e efeito borboleta que explica um bocadinho isso. Outra coisa que eles têm é um processo de workflow, um processo mesmo que chama-se Spice, que vai até à parte do contrato. É só de discovery, é um processo de discovery que é muito interessante e que envolve spin selling, envolve muita coisa numa só. Então também é muito interessante e dou aqui esta tip a quem gosta e quem trabalha com vendas. Mas, mais uma vez, é muito importante as pessoas terem um bom suporte, um bom suporte ao cliente, porque é isso que vai dar depois, transmitir essa mesma confiança. E é isso que vai garantir aquilo que também da tua experiência e da nossa confirmo, o dinheiro não está só no novo negócio, o dinheiro está em manter e aumentar, fazer um upselling aos atuais negócios. E, cross-sell, sim. Exatamente. E acho que isso é bastante importante. E me leva aqui a uma questão que era, falámos de aprendizagens, tu falaste, não sei se notaste, mas 3, 4, 5 vezes que usaste a palavra aprender, aprendizagem. E há uma das coisas, e agora sim faz sentido falarmos aqui de experiências mais passadas, nós também, aliás, onde nós conhecemos foi no âmbito da música, nós éramos DJs, e somos, tu também, e durante muito tempo também foi uma grande escola para ti. Sem dúvida. E sentes que, obviamente, agora passaste para SaaS, que é completamente diferente, mas a relação também é muito específica. Ou seja, vender aqui, tu estavas a dizer, ou seja, para quem não está lá e não está a reconhecer a tua cara, estavas em projetos tão grandes, Club Bandits, fizeste tours Índia, sei lá, Brasil, Estados Unidos. Panamá. You name it, né? Sim, E portanto, Chinas, e estavas-me a dizer que grande parte das vendas, não, a maioria mesmo, eram feitas por ti, o próprio artista. Até que é um bocadinho. As pessoas. Awkward. É awkward. No meio as pessoas falam: epá, não, tens de ter um agente. Ok, tens um agente, mas depois o próprio artista vende-se exatamente porque tem a relação, né? Exatamente isso. E o que é que aprendeste dessa altura? Antes de falar disso, eu vi o Vintage Culture, que é um DJ que toda a gente conhece, está famosíssimo agora. Ele tá agora com um álbum novo e tem uns vídeos de 10 minutos muito interessantes que ele explica o Covid e isso tudo. Ele explica lá. Ele, quando ele entrou na Europa, era ele fechou o Tomorrowland, foi ele que fechou o Tomorrowland. E ele já era grande. A relação, ele fala muito disso, relação. Obviamente que hoje em dia tem manager na Europa, tem manager nos Estados Unidos, tem manager no Brasil, claro. Tem agências de booking espalhadas pelo mundo todo, completamente diferente. Já tem uma estrutura montada. Mas eu quando acabei a universidade, isto foi muito interessante, porque podia ter ido para o marketing, mas decidi, quero apostar e quero fazer uma marca. Eu não quero ser DJ, eu quero que aquilo seja uma marca. Obviamente que é ligada à música, a marca, obviamente que fomos a melhor dupla nacional, tocámos em 38 países, tivemos um hit que foi a Open Your Eyes, que nos fez alargar horizontes e ir para outros países, não é? Mas até lá chegar é muito difícil. Eu não tinha... Já sou de Coimbra, não é? Não estou em Lisboa, e isso, por mais que as pessoas possam pensar, é algo que condiciona. Tu pensas assim, os DJs que são mais conhecidos são de onde? É só ou é Porto ou é Lisboa.
Sim, ok. há uma Pá, rola. ok, esteja no Algarve, mas já vem de há muito tempo. E tens, se é que eu estou a pensar, mas está no Algarve, mas com ligações diretas a Lisboa. sim, Quer dizer, sim. isso é. Completamente diferente. Pá, aquilo, nós na altura, eu montei uma estratégia, pá, fiz um BP, fiz muita coisa e disse. E houve uma coisa muito importante: foi goals, que é eu tenho o objetivo de chegar ali. Quando eu chegar ali, tenho o objetivo de chegar ali. Quando eu chegar ali, tenho o objetivo de chegar a outro lugar. E fui cumprindo os meus goals. Por exemplo, um dos meus goals, na altura, quando eu era mais miúdo, era eu quero tocar num palco onde tocou Daft Punk. Pá, queria. E cheguei ao palco principal do meu Sudoeste. E tocámos para 40 ou 51 pessoas. Estávamos nos headliners. Pá, por exemplo, foi incrível. E chegou mais um gol, ok? Mais um objetivo. E como eu falei há bocado ao início aqui do podcast, que é muito interessante, pá, tem a história da Open Your Eyes, que é brutal. Que ninguém me respondia de editoras, que é muito difícil, porque se não tiveres uma agência, se não tiveres alguém que tenha contactos, as editoras não te respondem, não vale a pena. É muito mais rápido uma pessoa que tem o número de telefone telefonar e está fechado do que se vais lá pelo. Eu disse assim: olha, vou a Miami, peguei um voo sozinho, fui à Universal Music de Miami, fiquei lá, que eu já sabia o nome do Pedro, na altura, do Pedro Gassman, quer falar com ele. É muito engraçado porque uma das grandes, que é a Gabriela, é portuguesa. Uma das grandes da Universal Music de Miami, que já trabalhou com Taylor Swift, como coisa, é portuguesa, a Gabriela Souza. Viu-me ali também, começaram a falar português, consegui entrar, ele disse assim: tens 3 minutos. Pen, ouviu, ok, agora tens a minha atenção. Tivemos a falar 1 hora, assinámos ali o acordo. E assinei com a Universal Music de Miami. Exatamente isso. Se eu não fosse lá, nunca tinha acontecido. E ele, o que é que aquilo me trouxe de retorno? Trouxe-me tours na América Central, porque a Universal Music de Miami está muito ligada à área latina. Aliás, quem manda em Portugal, isto é Portugal, Espanha, Chile, Brasil, pronto, é a parte de Latam. E é muito interessante isso. E isso fez-me levar a novos horizontes. Se eu estivesse quieto em casa a mandar e-mails ou alguém a fazer, não chegava, nunca tinha acontecido. E não é só isso, isto, tal como acontece em serviços, é aquela percepção. Tu podes ouvir uma música de uma maneira ou de outra. A maneira como o tipo, o Pedro, não é? Eu chamo-lhe tipo, mas pronto, como a pessoa, lá o manager, tu ouviu a música naquele momento, a percepção que ele teve da música, de certeza que foi muito melhor do que ele estar a ver e-mails e estar a passar músicas em que vê 10 segundos. Sim. Isto também é muito importante até para a área corporate. Este exemplo de quando isto para explicar lá em casa, temos milhares ou milhões de produtores a nível mundial que fazem grandes músicas e qual é o meio de enviam para os e-mails de demo, de promos, etc. E tens ali pessoal a correr os ARs, etc, a correr as músicas, está a ouvir uns 10 segundos por música, vai ali ao drop, é a quebra drop e está feito. E às vezes tem que haver um esforço e criatividade para se perceber. Então como é que eu chego àquele ponto? Exatamente isso. E acho que é isso também pegando aqui na parte corporate, né? Como é, eu quero chegar àquela empresa. Como é que eu chego àquela empresa? Exatamente. Mas não é só, porque há pelo menos 5 maneiras de chegar àquela empresa. Qual é a maneira que vai garantir que a percepção que a pessoa tem, a primeira percepção, que toda a gente fala, né? A primeira impressão é que conta, que vai ser a melhor possível. É isso mesmo. A quantidade de concorrência, a quantidade de SaaS, a quantidade de DJs, a quantidade de produtores, a quantidade de tudo que existe hoje em dia. E que o AI então mudou tudo, não é? Completamente, porque lá está, qualquer agora, um miúdo de 13 anos, 12 anos, consegue fazer uma música. E é uma música que se calhar melhor que a minha. Entendes? Hoje em dia é muito mais. A concorrência é tão grande, o mercado está tão saturado que se tu não fores inteligente no outreach, da estratégia de chegares à pessoa que vai decidir, isso é muito importante. E o que eu noto é que, por exemplo, nas empresas portuguesas até noto muito isso. Pensam que o marketing é salvação para tudo. Isto é, as pessoas pensam que ter Google Ads ou ter Facebook Ads ou ter qualquer coisa Ads vai mudar e vai trazer clientes e vai-te vender. Não, completamente errado. Aquilo vai-te dar, sim, lead generation. Quanto mais investires, mais leads tem, mais curiosos tem. Mas depois não sabes qualificar, não sabes qual é que é o teu ICP, não sabes qual é que é o processo até chegares à demo, não sabes como é que vais fazer o contrato e não sabes sequer como é que vais fidelizar o cliente.
Isso aí então é ridículo. Eu conheço empresas que já estão em stages muito grandes que têm uma perda de tempo gigante por causa disso, porque não sabe qualificar, não sabe como é que vai qualificar, como é que aquele lead é realmente interessante. E uma coisa que eu costumo dizer é, mesmo em B2B, acham tudo que é a Amazon. Acham que aquilo é ter o livro à venda, os lados, não é? O B2C. Não, mas estou a dizer, é o B2B, muitas empresas, lá está como acham que o marketing é digital, a salvação para tudo agora, acham que é como ter um e-commerce, não é? Há muito, o e-commerce fecha o funil, ok, podemos rodar a roda e ele comprar mais, verdade, estimular mais ele compra mais, mas tipo, ele já comprou, estás a ver? Sim. E não houve, em e-commerce não tens um contacto pessoal, aqui tens que ter. As pessoas não estão a gastar 30 euros num par de sapatos. Completamente. Estamos a falar de SaaS que às vezes custam 100, 150 mil euros ao ano. Para uma empresa, para por exemplo, um diretor de recursos humanos, para um CFO não tanto, mas ele tem de justificar ao CFO, ele tem de justificar aquela despesa, ele tem de justificar qual é que é o retorno daquela despesa. Por exemplo... E tem que o vendedor também tem que lhe ajudar. Há muita gente que pede desculpa, pede ajuda. Ajuda-me a vender, dá-me os argumentos para vender, porque eu gosto, mas eu preciso de justificar. Completamente. Olha, isso é um ponto espetacular. Sempre que os clientes me diziam isso a mim, ou diziam isso à minha equipa, eu dizia sempre o mesmo. Não és tu que vais vender, somos nós que vamos vender. Somos nós. É muito importante. Uma pergunta que eu costumava sempre fazer, por exemplo, quando tens uma demo, no final da demo, a pessoa fica sempre encantada. Até vir outro. Por isso é que os ciclos de venda têm de ser curtos, porque é quando aquilo está hot. Isto é como quando, por exemplo, estás a falar com uma miúda, por exemplo, estás ali a falar, há aquela coisa, mas se deixas de falar, essa coisa perde... Ou como se fosse na música, a música que passa de moda. Exatamente isso, exatamente essa coisa. Tens de estar ali sempre a carregar. E uma das coisas, duas perguntas que eu fazia sempre, que eram diferenciais, outro tipo, ok? Primeira pergunta é, isto resolve o teu problema? Sim ou não? Sim, espetacular. Tu sabes vender isto internamente? Estás capaz de vender isto internamente? Sim ou não? Sim. Como? Sim. Ou não, ok. E muito facilmente diziam de sim, mas não sabiam responder o como. Sim. E que era um não. Exatamente isso. Como? Ok. Então nós vamos-te ajudar a vender isto internamente. Isto era muito diferencial de um vendedor que tinha, por exemplo, vendia, eu vou dar aqui um exemplo, mas este exemplo só por números. É um exemplo de alguém que vendia 1.000 a 1.500 de MRR, que é de Monthly Revenue, para outro que vende 2.500 ou 3.000. É a diferença só de 3 perguntas. É surreal, não é? Porquê? Porque a pessoa que tu estás a vender, normalmente o gatekeeper ou o champion, que tem de ir ao decision maker, ele tem de ter um skill de venda. Para ele vender a ideia é essa pessoa, é quem vai decidir. Porque há budgets, é assim, há 2 épocas de venda muito fáceis de vender. Muito fáceis, nunca é fácil de vender, mas mais fáceis de vender, que é o Q4, não é? Que é o outubro, novembro e o dezembro. O dezembro nem tanto. Ia dizer máximo novembro. Sim, o final do Q3, que é o setembro, e o princípio do Q1, que é o janeiro e fevereiro, que ainda há empresas que têm o budget, não está 100% fechado, e fecha ali. O difícil é vender depois no Q2, no Q3. E porquê é que há vendedores que têm uma constância muito grande de venda? Porque conseguem gerir o pipeline para essas ocasiões. Há empresas que têm também anos fiscais, por exemplo, o IKEA. O IKEA tem o ano fiscal e acaba em agosto, por exemplo. Há empresas que têm o ano fiscal... Sim, já vi um que acabava em junho. Sim, nunca tinha visto uma cena. Faz sentido que é aos 6 meses, mas... Sim, há muitos caso assim. ano letivo. Mas é muito importante isso, é muito importante saber gerir o pipeline, saber gerir expectativas, seres muito organizado no CRM para que tu tenhas de dar prioridade a quem realmente interessa. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi na Fatorial que não se usa muito nos funis de venda é o closed nurturing. E eles tinham mesmo isso lá. O que é o closed nurturing? É aquela coisa de, gosto muito, mas não tenho budget agora, falamos daqui a 3 ou 4 meses.
Aí aquilo fica ali a nutrir. Mas tu, para nutrires, tu tens de continuar a relação. Isto é, tu tens de continuar a mandar e-mails. Podes mandar um e-mail e dizer, olha, está tudo bem. Aí o marketing ajuda. Ou o marketing aí ajuda muito. Mas é o que permite continuar o estímulo. Sim, mas podes ter uma taskzinha a fazer uma chamada. Está tudo bem, olha, bom Natal, boa Páscoa, está tudo bem consigo? Olha, só liguei para ver se está tudo bem. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de atenção. O meu irmão dizia-me, epá, tu passas bem tempo ao telefone. E eu... Mas é isso, é a relação, e é muito importante essa parte. Tu tens sempre de focar, e por isso é que os funis de vendas, às vezes os vendedores não ligam muito a isso, porque aquilo tem, tens um funil de vendas e tens várias stages, sim, e às vezes tu nem sabes muito bem onde colocar o stage. Por isso é muito importante isso. Porquê? Para tu saberes dar destaque a quem realmente interessa, porque se tiveres um pipeline de 300 empresas, tu tens de saber as 30 empresas que vai fechar naquele mês. No fundo é saber avaliar bem o custo de oportunidade a cada oportunidade. Exatamente isso. E é muito importante isso, e às vezes há vendas que não são muito organizados de CRM e acham que basta uma chamada. Não, só é uma perda de tempo. Outra coisa que é essencial na venda é prospecção. Sejas SDR só trabalha com prospecção quase, mas sejas account executive, tu tens de continuar a prospectar, tu tens de continuar a procurar novos leads, tu tens de reativar leads que há um ano estavam interessados e depois perdeste para outro cliente, por exemplo, perceber se ele está satisfeito ou não com o outro cliente, perceber se o outro cliente satisfez as necessidades, porque já o Kotler dizia, isto foi uma aprendizagem que eu tive na universidade, quando tu perdes uma fidelização, custa-te 7 vezes mais à empresa para recuperar o cliente. E aí é a grande oportunidade da tua empresa, da empresa concorrente, chegar lá e roubar e fidelizá-lo. E a partir quando há um cliente fidelizado, dificilmente ele vai ser, só sai se tiver problemas de dinheiro, se viu outro produto mais interessante que cumpre uma necessidade que tu não cumpres, algo, mas normalmente é difícil. Por isso é que, mais uma vez eu digo, o dinheiro não vem do new business. Vem os clientes, mas o dinheiro à séria vem da renovação e do expand, que é quando tu expandes a tua linha de serviços e quando preenches mais as necessidades desse mesmo cliente. Mas, e aqui acho que já estávamos a chegar ao tempo final, né? Mas isto parece ser muito exaustivo. Por isso é que a maior parte da malta de vendas tem burnout. Isso é muito importante, é algo que eu costumo falar muito. Tem burnouts, o pessoal vai para vendas para ganhar dinheiro, porque são bem pagos e as comissões são altas. E a tua malta a pressão é gigante. É gigante. A ensagem é mais. E não é só a pressão, tu estás a desenvolver produto. Tu podes justificar N coisas para o atraso, para a falta de... Às vezes o que é que ele pode... O pessoal de vendas, o que é que pode justificar? Não pode. Não tens vendas, vais para a rua. É assim que funciona. Por isso é que é muito importante a mentoria, é muito importante a gestão de expectativas do vendedor. Tu explicares exatamente como é que se faz, haver um processo e, mais uma vez, haver treino, aprendizagem. Por exemplo... Eu sou membro da Pavilion, vejo aprendo muito com os melhores do mundo de estratégia e de vendas. Os americanos são anos-luz melhores que nós. E continuo a aprender, porque o que é agora uma coisa, para o ano é outra. O ritmo é muito grande, então agora com a tecnologia maior e é muito importante isso, mentorias, tu não estás, por exemplo, não queres fazer tudo em uma semana, não chegares ao último dia do mês e é aí que vais vender. Não, o último dia do mês é para analisar quais foram os erros. Não dá para procrastinar. Exatamente isso. E é muito importante isso. A gestão de expectativas do vendedor é grande. E depois é assim, ou tu estás disposto a ser resiliente e persistente e sabes ouvir o não, ou então não vais para vendas, porque é exaustivo. Mentalmente, às vezes, tu tens um disparo de dopamina num dia gigante porque fechaste 2 ou 3 vendas e és o maior do mundo, como passado, depois estás 2 semanas sem vender e estás em depressão. Então é muito importante haver essa gestão de expectativas. Aquilo que eu digo sempre a um vendedor e pessoas amigos e pessoas da minha equipa não tenham mais de 4 demonstrações por dia. Não. Façam 1 hora de prospecção ou 30 minutos de prospecção, 1 hora, chega e sobra. Tratem da vossa saúde mental. Isto é, não estejam a querer sempre fazer tudo para vender. Não. Estejam bem, porque o teu stress passa depois para o cliente. Isso é muito... Se o cliente
percebe que tu estás calmo, relaxado, que estás a satisfazer uma necessidade e estás aqui a ganhar Dá confiança. aquele senso de segurança também, não é? É muito mais. Agora, se estiver sempre a pressionar, sempre a ligar, sempre a estressar, porquê, esquece. Vais rebentar com a tua cabeça, não vais vender e vais entrar depois numa bola de neve e cada vez é pior. Lá está. Vai à palavra que eu disse, a proposta de valor. Se estás ali a chatear, se estás ali insistente, estás só a diminuir e a descaracterizar a tua proposta de valor. Sim, não. Sim, mas tu tens de estar em cima. Porque senão... Tens de estar em cima, é a forma como estás em cima. Completamente. Por exemplo, há muita técnica de email follow-up, de pós-demo, interessante. Enterprise é uma coisa, em SMBs é outra. SMBs tem de ser a andar. Tem de ser a andar porque tens um volume muito grande. São negócios muito pequenos, então é um volume muito grande. Enterprise, não. Enterprise, estamos a falar de corporate, estamos a falar aqui de deals já grandes, que começam sempre com um teste piloto e depois começam a escalar. No deal de Enterprise, muita relação. Nos SMBs e mid-market, eu aconselho muito a fazeres aqui uma sequência pós-demo de uma semana, tanto de e-mails como calls, mas muito precisas, de satisfação de necessidade. E depois é sim ou não, ali. O processo é rápido. Por isso é que por onde eu vou e por onde eu passo, os ciclos de venda encurtam muito. Tanto em Enterprise como em SMBs e mid-market. Porquê? Porque eu sou um bocadinho mais agressivo na venda, tenho uma venda mais agressiva e não perco tempo com... porque assim, normalmente um vendedor é um storyteller. É o normal, um bom vendedor é um storyteller. Eu costumo dizer outra coisa, que um bom vendedor, isto é muito interessante, tem de ter dívidas, porque vai atrás. Se ele não tiver dívidas, isto é uma forma de brincar, não é? É uma forma de brincar. Se ele não tiver dívidas ou contas para pagar, ele vai relaxar muito e não vai vender. Se ele tiver dívidas e contas para pagar, ele vai atrás. Agora, tu tens de saber como fazer esse processo e não ser chato. Porque se tu te tornas chato, não vais vender. E depois começa a parte da pressão em ti, pressão na equipa, pressão em tudo. E isto é simples. Se vendes, ficas na empresa, se estás a ser mais um custo da empresa e não traz retorno, tens de ser substituído. Isto é a lei da vida. E aqui, para acabarmos, lanço aqui só mais um tema, que é... Eu não sei se foi um estudo, agora não me lembro se foi da Harvard ou da própria Deloitte, mas dizia que isto com a questão das novas tecnologias e da prospeção daquilo que se vai agora prever e que se está a prever que vai ser o impacto da inteligência artificial, da robotização, etc., diziam que das poucas, ou seja, do tipo de funções que ainda vai prevalecer nos próximos, acho que era 10 anos, era funções ligadas à comunicação e ao marketing, funções ligadas à liderança e às pessoas, estão de pessoas na área de liderança, e vendas, sales. Mas é que sales é o único que eles indicam mesmo sales. E a questão aqui que eu te coloco é... E eu explico-te porquê. É isso, então explica-me, nem vale a pena colocar. Primeira coisa, nos Estados Unidos, tu não podes usar a AI para vendas, é proibido. A de dialer. Não podes. O governo proibiu. Ok. Primeira coisa. Segunda coisa, relação. Está feito. Não sabia a primeira, a segunda... Não, a primeira, isto eu falo nos Estados Unidos, que é recente. Por exemplo, a União Europeia está com muita lei AI. Nós não estamos a usar muito, que é um bocado até ridículo e caricato. A União Europeia não está a usar muito AI ainda. Os Estados Unidos estão muito mais evoluídos em relação a isso. É muito mais mesmo, muito mais. E estão a usar mais do que nós. Mas nós temos mais leis do que eles. Até para haver um bocado de protecionismo. Mas a segunda parte é a relação. Por exemplo, numa venda enterprise, a AI mesmo o AI generativo não vai substituir. Não vai. Porque não é um jantar, um café, não vai um robô. Não, é isso. E há aqui um momento, que eu acho que é muito difícil. Ou o ser humano vai mudar o mindset e tipo, vai ser tipo o Futurama, em que tu vês os robôs como pessoas, mas aquela excitação que um vendedor consegue transmitir de aquele momento, projetas o sonho, naquele momento, naqueles 4 segundos, a pessoa está a perceber. Aquilo até é abstrato, a pessoa está a perceber isto soluciona-me, isto vai-me dar aquela motivação, aquele sonho. Um robô não consegue. Completamente. Mas completamente. E mais uma vez, vamos voltar ao livro que eu falei antes. Estamos a falar de um livro de comunicação que talvez é um dos melhores livros e tem 100 anos. É isso. Então, olha, Gonçalo, muito obrigado. Aliás, obrigado. Estamos aqui. Obrigado. Foi uma conversa mesmo muito interessante. Eu acho que trazer, lá está,
este lado das vendas que as pessoas não estão despertas, as pessoas associam, lá está, como a gente dizia no início, ao bate-porta, aos chats, mas não temos de ser chatos, lá está. Acho que a ideia que sai daqui é o salesman, ou saleswoman, pronto, é o salesperson. O rep é um facilitador, traz a solução para a necessidade. Completamente. E é um intermediário incrível, portanto acho que as pessoas e lá em casa... É um trabalho duro, muito duro. As pessoas pensam que não, estás a trabalhar a remote, não sei o quê. É um trabalho muito duro e muito cansativo, muito mesmo. Por isso é que mais uma vez tem de haver uma gestão muito grande a nível de mente, muito mesmo. É isso. Pronto, para quem está lá em casa, acompanhem-nos, estamos a lançar aqui vários episódios com muita frequência, semanal, etc. Portanto, e acompanhem também as redes sociais, que vai haver aqui uns conteúdos que também saem daqui deste espectro dos podcasts e que, enfim, que são bastante interessantes para vocês. Vemo-nos no próximo episódio. Gonçalo, muito obrigado. Obrigado, um abraço.